Segundo dia, meu desafio para você nesse segundo dia é que você possa fazer a leitura integral de 3 capítulos: Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2 e Mateus capítulo 3. Esses 3 capítulos vão trazer uma palavra sobre antepassados, muito importante para a nossa vida, para a nossa experiência de fé com Jesus, para o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. Jesus é a referência de ser humano, é a referência de pessoa, é a referência de ensinador, é a referência de paternidade, de pai. Ele é, embora não tenha sido pai, ele é a referência de tudo o que nós precisamos como um ser humano. As relações de Jesus evidenciam os diversos aspectos da nossa vida, ainda que ele não tenha tido exatamente os aspectos. Jesus pode não ter sido empresário, mas ele é uma referência de patrão. Jesus pode não ter sido um pai terreno, embora ele mesmo era um com o pai, mas no cuidado com os discípulos e com as pessoas ao seu redor, ele teve paternidade. Jesus é o exemplo para nós. E por que Jesus se tornou este homem? Primeiro, Jesus estava submetido a um pai que era exemplo, a um pai que era uma demonstração e uma evidência de caráter. Jesus estava submetido ao seu pai, que era Deus. Mas Jesus também estava coberto por uma família terrena. E na sua família terrena nós percebemos que a história de Jesus não foi alheia de dificuldades e de problemas, e de que Jesus teve pais humanos que muitas vezes não sabiam o que fazer e como lidar mesmo com ele como criança. Você deve se lembrar do momento em que Jesus foi esquecido no templo pelos seus pais, ou eles se perderam e eles voltaram lá desesperados para saber onde Jesus estava, porque talvez eles pensassem que Jesus estava os acompanhando. Mas eles então encontraram Jesus ensinando. José e Maria são uma referência de antepassados. José e Maria são uma referência de que os antepassados não são perfeitos. Os antepassados vão errar. Os antepassados vão construir histórias sem Deus. Os nossos antepassados não foram chamados para exercer uma perfeição. Mas como nós já falamos aqui, nós podemos escrever uma história diferente a despeito desses antepassados. José levou a sua família para o Egito, ele foi alertado por um anjo, levou a sua família para o Egito quando Jesus era pequeno, viveram, cresceram lá, e ele volta para Nazaré e constrói uma vida em Nazaré. E é a partir de Nazaré que Jesus cresce e Jesus vai desenvolver o seu ministério. É a partir daquela região que tudo vai acontecer. E aquela região era a cidade natal de José e de Maria. Jesus poderia ter negligenciado a sua história. Deus poderia ter ignorado essa história. Não sei se você sabe, mas quando Jesus chamou Felipe, um dos seus discípulos, e Felipe foi chamar o seu amigo Natanael, naquele momento em que ele foi chamar, algo muito interessante acontece. Natanael vira para Felipe e fala: peraí, Jesus não é um nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a percepção das pessoas daquela cidade não era uma percepção boa. Ou talvez aquela cidade não era uma cidade significativa ou importante para que alguém como Jesus tivesse que vir de lá. Natanael duvidou, como muitas pessoas naquele período duvidaram das pessoas que moravam em Nazaré. Então você pode observar aqui que os antepassados de Jesus moraram em um lugar que não era tão significativo, que os antepassados de Jesus não tinham uma história tão importante, que os antepassados de Jesus não eram pessoas tão importantes, tão significativas na história. Jesus não veio na terra de uma família real, de uma família perfeita, de uma família estruturada de acordo com o melhor padrão possível, de uma família com as melhores condições. Alguns dizem que o carpinteiro era uma profissão simples, olhando na nossa perspectiva de hoje. Outras pessoas dizem que era uma profissão importante e imponente na época, mas de fato Nazaré não era uma cidade expressiva.
Nazaré era uma cidade da região da Galileia que não era tão expressiva, que não era tão importante e talvez não tivessem boas pessoas. Nós não sabemos perfeitamente, eu não consigo trazer essa precisão histórica aqui nesse momento e não é o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo é percorrer o texto e perceber nessa nuance de que Jesus não veio de uma raiz perfeita, de uma família perfeita. Não, a sua família não vai ser perfeita. Não, a sua família não foi perfeita. Não, o seu pai pode não ter sido como José, ao menos como José. Porque exigir que ele tenha sido como Deus é demais, exigir que eu haja como Deus na criação dos meus filhos é demais para mim. Porque eu sou pecador, tenho inúmeras debilidades, e é só pela graça de Jesus que eu faço o que faço, que vivo como vivo e que eu sou pai. Talvez eu não seja o melhor exemplo de pai, porque eu mesmo tenho dificuldades para lidar com os meus 3 filhos. Talvez José mesmo não seja o melhor exemplo de pai, porque ele teve dificuldades para lidar com Jesus. Talvez a gente pode colher inúmeros bons exemplos na Bíblia, nas Escrituras, de bons pais. Mas a grande verdade é que o pai nunca vai ser perfeito. A mãe nunca vai ser perfeita. Eles sempre vão ter atitudes de vez por vez ou outra que vão nos machucar, que vão nos ferir, que vão nos chatear, que a gente não vai entender. Direcionamentos, às vezes formas de agir, sendo humanos, às vezes nos disciplinar além do necessário. Os pais de Jesus não eram perfeitos. A família de Jesus não era perfeita. Mas isso não mudou a essência de Jesus e a missão que ele tinha para fazer. A despeito da sua família, a despeito de quem era José, a despeito das decisões erradas que eles talvez tenham tomado na sua jornada, a despeito de quem era Maria e muitas vezes da sua insegurança e da sua emoção de lidar com Jesus e da sua preocupação de mãe também e dessa dualidade de entender Jesus como filho de Deus, mas ao mesmo tempo como nosso filho, a despeito de toda essa confusão que eles tinham como pais, a essência de Jesus era a mesma. Porque a essência de Jesus, o coração de Jesus e a vida de Jesus estavam baseados naquilo que Deus havia determinado sobre Jesus. A nossa família não vai ser perfeita. Escute, a nossa família não vai ser perfeita. Os nossos pais não serão perfeitos. Os nossos antepassados não serão perfeitos. Mas assim como nós podemos escrever a nossa história, Deus estabeleceu uma essência, um projeto, um chamado, um ministério, que foi o caso de Jesus, um serviço. Ministério é serviço, ministério é missão. E essa missão estava além da história que tinha sido construída. Quando nós olhamos para o propósito de Deus na nossa vida, nada pode nos impedir, nem mesmo a história dos nossos antepassados. Será que você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Aquilo que Deus te chamou. Não, Deus não te chamou apenas para você trabalhar, comer, se divertir e morrer, cara. Deus te chamou para algo muito mais essencial, menina, mulher, criança, jovem. Isso é para todos nós. Deus nos chamou para algo muito mais essencial, para algo muito mais grandioso. Lembra, nós falamos sobre algo eterno no último áudio. Algo eterno. Mas para isso nós temos que entrar nesse processo de descoberta e descobrir qual é o ponto, Senhor, que me separa do propósito dos outros. A minha família, meus pais, me conduziram até esse momento. Mas a partir daqui, eu posso escolher a Deus, encontrar o propósito da minha vida, entender que Deus me chamou para viver uma existência grandiosa, para viver coisas grandiosas e seguir esse propósito e levar esse propósito para minha família de forma diferente. Porque por mais que os meus antepassados não tenham sido perfeitos, não tenham sido os melhores, eu posso tomar essa realidade
para minha vida, olhar para o propósito agora que Deus tem para mim e dentro desse propósito enxergar que pai, que mãe que eu posso ser. Que pai, que mãe, que pessoa eu posso ser nesse mundo. Não. Os erros da sua família, os erros dos seus antepassados não definem o propósito de Deus para a sua vida e o que você pode ser a partir de hoje e para o futuro. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece essa pessoa. O Senhor conhece sua família. Talvez essa pessoa esteja vivendo dentro de uma família caótica hoje mesmo. Esteja convivendo com antepassados, brigas, tumultos, sofrimentos, dificuldades. Senhor, talvez essa pessoa esteja sofrendo com tantas coisas dentro de um lar dividido, vendo seus pais separados, ou vendo a disputa. Talvez essa pessoa esteja lidando com cenários, Pai, onde o alcoolismo está destruindo o lar. Talvez essa pessoa está lidando com cenários onde os seus irmãos estão brigando e se confrontando uns com os outros. Talvez essa pessoa esteja vivendo, Senhor Deus, cenários de angústia e solidão, mesmo no meio de uma família. Cada um desses cenários refletem pessoas diferentes. E a minha oração, Senhor, não deixe que os antepassados definam a essência de quem está ouvindo esse áudio. Não deixe, Senhor, que a história familiar defina a essência. Senhor, traz uma compreensão para essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora. Ah, Pai, eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo seu Espírito, que entra pro profundo do nosso ser e da nossa alma e traz uma compreensão de que há uma história e há um propósito, há uma essência diferente. Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu não sou meus avós, eu não sou meus tios, eu não sou meus irmãos. Eu tenho uma essência única diante de Deus. E essa essência única diante de Deus é uma essência poderosa que vai me conduzir para um estilo de vida, para um padrão de vida diferente, melhor e grandioso, porque é o que Deus tem para a minha vida. Porque através de Jesus, eu encontrei uma nova história e através de Jesus eu tenho uma nova essência, um novo caráter, uma nova atitude, um novo jeito de ser e de pensar a despeito daqueles que conviveram comigo. Eu rompo agora, declare isso, eu rompo agora as cadeias que me prendiam ao passado. Senhor, rompe as cadeias que prendiam essa pessoa ao passado, que prendiam essas pessoas e que ligavam ela nas mesmas atitudes do seu pai, nas mesmas atitudes da sua mãe, ciclos viciosos de relacionamento, entrando em relacionamentos, Pai querido, que ferem essa pessoa, que machucam essa pessoa por causa de vínculos do passado não resolvidos. Senhor, a partir desse momento, eu declaro, Senhor, a quebra desses vínculos, Senhor, e uma nova essência por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Você foi justificado. Declare isso: por meio de Jesus Cristo, eu sou justificado. Por meio de Jesus Cristo, eu sou santificado. Por meio de Jesus Cristo, eu serei glorificado. Isso significa que eu tenho uma nova essência. Por meio de Jesus, eu tenho uma nova essência. Eu tenho um novo propósito. E nada vai me impedir de trilhar esse caminho. Senhor Deus, que essas declarações envolvam essa pessoa e ela entenda a posição dela em Cristo Jesus. Ser justificado significa que Deus olha para você e não vê mais nenhuma dívida, não vê mais nenhum defeito, porque Ele olha para você através de Jesus. Ser santificado significa que você foi separado. Você já não é mais parte daquela história antiga, você tem uma nova história, você tem uma nova essência. Ser glorificado significa
que um dia todos verão e vão dizer o que Deus fez na vida daquela pessoa, de onde ela saiu e aonde Deus a levou. O meio da família, nós conhecemos seus pais, nós conhecemos sua mãe, nós conhecemos seu pai, nós conhecemos seus irmãos, mas veja ela, olhe para ela. E qual terá sido o segredo dessa glorificação? O encontro poderoso com Jesus. O encontro poderoso com Jesus muda a essência da nossa vida. Muda a essência da nossa vida. Nos ajuda a entender o nosso propósito. E então nós podemos seguir em frente. Eu sou Leonardo Felicíssimo. Estou aqui em Rio Preto, na cidade de Rio Preto, para abençoar a sua vida. Para à disposição para te servir. Você pode me encontrar no Instagram como Léo Felicíssimo. E se você precisa disso, de uma mão estendida, de uma palavra de Deus, de uma oração por você e pela sua família, entre em contato conosco. Nós estamos à disposição. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia.